Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria mais uma vez estar pregando a palavra de Deus, né? A Bíblia, ela diz assim que aquele que nasce de novo, aquele que anda no Espírito, ele não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é a nossa vida. Se você intenta em buscar a Deus de verdade, em andar com Deus, em oferecer sua vida a Ele, falar assim: Senhor, eu já decidi, porque quem decide é você, não é Deus. Quem decide é você. Fala para Ele: Senhor, eu já decidi. Eu vasculhei na palavra de Deus, na sua palavra, e eu já percebi que os seus pensamentos são mais altos do que os meus. Eu já percebi que os seus caminhos são melhores do que os meus. Então eu entrego a minha vida para o Senhor. Toma conta dela. Saiba você que você não sabe para onde, de onde você veio e não sabe para onde você vai. Não se espante se sua vida mudar, se você daqui for para ali, que Jesus faz isso com a gente. Eu não sonhava estar aqui, mas estou. Deus, Ele não abençoa quem é bonzinho e nem deixa de abençoar quem é mauzinho. O parâmetro de Deus para a bênção é a fé. Deus abençoa quem tem fé. Eu fiz tiro de guerra, e no tiro de guerra tinha um moço lá, eu não vou falar o nome dele, mas ele era aquele cara cotado para ser expulso do tiro de guerra o ano inteiro. Já a partir das primeiras semanas já se percebeu. Todo mundo achava que ele não ia na semana seguinte estar lá. Tudo que o sargento pedia para fazer, ele fazia ao contrário. E meio proposital, meio debochante. Ele era aquela pessoa que não havia condições de andar numa linha de conduta determinada ali, naquele lugar que é um regimento, né? Tudo tem que estar certinho. Farda passada, coturno brilhando. Às vezes ele chegava, parecia que tinha colocado a farda dele dentro de um garrafão à noite e tirava. Estava completamente amarrotado. E aí era ponto de suspensão e etc. E os anos, os meses foram passando, né? Chegou o dia da gente ir fazer a sessão de tiro no stand, onde fica 10 a 20 pessoas, 1 metro cada uma, com um fuzil na mão. A hora que você atira com o fuzil, não tinha aquele tapa-ouvido, né? A hora que você atira um fuzil 1 metro do outro, ainda mais era aquele fuzil antigo ainda, era um barulho grande, né? E o alvo a 100 metros. 50 ou 100 metros, mas era longe, que eu enxergava ele pequenininho. Pois bem, qual foi o atirador que atirou 3 tiros na mosca? Foi esse moço. E a partir dali,
ele era a melhor pessoa lá do exército. Porque, vamos falar a verdade, se estourasse uma guerra, o sargento ia pegar aquele que estava com a fardinha passada, com o coturninho brilhando, para andar com ele? Ou ia pegar aquele que cada tiro derrubava um? Está entendendo o que estou falando? Deus, Ele opera pela fé que a gente entrega a Ele, não pelo comportamento que você tem, quer seja onde for. Claro que o nosso comportamento, à medida que você tem fé no Senhor, Ele vai trabalhando com você. Se você for emprestando a sua boca para Ele orar por você, orar pelas suas fraquezas, Ele vai sarando você por dentro. Mas não se iluda. Deus trabalha pela fé. E essa oração em línguas, ela é justamente, como nós lemos na quarta-feira passada, para edificar a sua fé. É exatamente nesse ponto que ela atua. A oração em línguas edifica a sua fé espiritualmente. Você muitas vezes não vai perceber isso. Como uma árvore pequena que você planta num lugar que você passa sempre ali. Você não vai ver ela crescer. Parece que ela não está crescendo. Todo dia você vai lá, ela está do mesmo tamanho. Mas passa daqui 2 anos, você talvez já esteja debaixo da sombra dela. Passa mais um pouco de tempo, depende da espécie, você está comendo o fruto dela. E parecia que ela não crescia. Assim é a oração em línguas. Dia após dia, hora após hora. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16. Hoje nós vamos falar um pouco sobre oração em línguas, do que a gente não falou da última vez, né? A gente está aí numa tocada, numa série que o Espírito Santo nos indicou para estar ministrando, e a gente começou há 3 semanas atrás, falando sobre o Novo Testamento, sobre o que Deus fez conosco, uma nova aliança. Ele gravou a palavra dele no nosso coração, que Ele nos libertou do pecado, mostramos que nós não pecamos mais. O apóstolo Paulo, né, nós mostramos na Bíblia, ele diz, não sou mais eu quem peco, mas o pecado que habita em mim. Nós explicamos também isso, o homem interior, que é limpo para Deus, não tem mais volta, ele está pronto para o Senhor, para aqueles que aceitaram Jesus, mas ainda nós temos que lidar com a nossa alma. É ela que peca, né? O pecado que habita ali. Ele vai sendo sarado. Explicamos também que o Espírito Santo assiste nas nossas fraquezas. Nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Ele vai nos sarando por dentro, a cada dia mais nós ficarmos mais alinhados com o Senhor. Então nós vamos aqui, continuando com um objetivo, mostrar aos irmãos que a oração em línguas, ela é uma prática que está muito embasada na palavra de Deus. Você só não vai encontrá-la na maioria dos lugares, né? Na maioria das coisas, se você escuta aqui e ali, você não vai escutar muito disso. Mas ela está muito bem embasada na palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Jesus falando disso. Marcos 16:15 diz assim: E ele, Jesus, né? E ele lhes disse: Havendo vós ido para dentro de todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ponto aí.
Nós precisamos estar fazendo isso, viu, amados? A toda criatura. Não se acanhe, tá? Não se acanhe, não. A pessoa está conversando com você, sem ser chato, sem querer enfiar goela abaixo das pessoas. Às vezes ainda a gente perde a mão, né? Fala um pouquinho demais, mas sem ser chato, mas você precisa plantar na vida daquela pessoa. Quantas vezes, pessoas que eu falei de Jesus, que na hora fiquei até com uma cara assim, saí dali e falei, nossa, que atravessada que eu dei. Parecia que não tinha acontecido nada. Mas um pouco à frente aquela pessoa aceitou Jesus. Alguns encontram com a gente e vêm falar, olha, aquele dia que você me falou, eu não entendi nada, mas depois eu vim entender. Então é importante que você não sonegue a palavra de Deus, tá? Não sonegue ela a ninguém. Fale, espalhe a semente do Evangelho. Isso é o que Jesus mandou a gente fazer. E o versículo 16, ele continua. Aquele havendo crido, depois havendo sido submerso, será salvo. Mas aquele já havendo descrido, será condenado. Sinais, porém, a todos e a cada um daqueles de entre vós havendo crido, essas coisas seguirão ao vosso lado. Em meu nome eles expulsarão demônios, falarão novas línguas, serpentes levantarão com as mãos, se alguma coisa mortífera eles beberem, de modo nenhum isso lhes fará dano, e sobre os enfermos porão as mãos, e esses perfeitamente bem serão tornados. Quanto aos enfermos, também é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Alguém está doente? Impõe as suas mãos, sem ter vergonha. Porque não é você e não sou eu quem cura a pessoa. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Pela fé na palavra de Jesus, você impõe a mão sobre a pessoa e ela fica curada. Quanto mais você orar em línguas, mais a sua fé vai ficar edificada e mais você vai ter oportunidade de praticar essas coisas. No começo eu tinha um pouco de receio, porque eu achava assim que, puxa, mas a pessoa, se não acontecer nada, né? Sou eu que estou ali. Mas isso é um erro, era um erro que eu tinha. Quando eu entendi que o que Jesus disse aqui, que se eu imponho a mão sobre uma pessoa e ela vai ser perfeitamente bem tornada, ou seja, ela vai ser curada, foi ele que falou isso. Então essa condição está sobre ele. Eu apenas fiz o que ele pediu que eu fizesse, colocando a fé em prática. E aí as coisas vão fluindo. Cada vez mais que você for fazendo isso, e vamos dizer assim, você vê resultado, então isso se torna uma prática também, né? E aquelas pessoas que porventura não acontecer nada, tenha uma certeza, aquela pessoa foi curada. E Jesus disse que todas elas são curadas. Nem sempre a gente entende tudo o que está ao nosso redor. Mas, orando em línguas, a gente vai tendo revelação da palavra, né? A gente vai entendendo. Por exemplo, hoje em dia, a expectativa de vida está aí entre 80 e 90 anos, talvez. Lá atrás, antigamente, uma pessoa com 40 anos, 50, já era velho já. Hoje não mais. A expectativa de vida ela tá aumentando. Nós podemos viver até 135 anos. Essa é a bênção de Abraão. Abraão viveu 135 anos.
Essa é a nossa bênção. A palavra de Deus, ela diz que a pessoa morre quando ela determina a morte dela. Isso é uma morte, segundo a palavra de Deus, é assim. O apóstolo São Paulo disse: completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando ele falou isso, foi que ele morreu. Então, são questões de fé. O mundo espiritual não é como o mundo natural. Nós estamos aqui, voltando a dizer, entrando numa linguagem sobrenatural de oração, e essas coisas vão ficar cada vez mais explícitas para a gente. Vai começar a se habituar a andar nesse lugar, o lugar do espírito, não um lugar natural, né? Um lugar onde o médico fala X e a gente crê no que a palavra de Deus fala. O que para o mundo é loucura, eles perecem, para nós é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. A título só de didática, nunca nenhum homem viveu um dia diante de Deus, né? Mais viveu Matusalém, 965, 969 anos ele viveu. Mas diante de Deus ele não chegou a viver um dia, né? E 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então essas coisas assim que a gente tem que ir lendo e observando, né? Mas diz o Senhor Jesus aqui que falarão novas línguas. Então é uma ordem de Jesus Cristo para nós. Isso para não deixar dúvida alguma. Agora, essa oração sobrenatural, quando nós nos empenhamos com afinco, com disciplina, hora após hora, quando todos os dias nós estamos orando em línguas, todos os dias nós estamos observando a palavra, todos os dias nós estamos declarando a palavra, então a oração em línguas vai começar a fazer efeito na nossa vida, né? Se nós pegarmos um macro aqui na nossa igreja, a igreja sou eu, a igreja é você. Nós somos a igreja de Deus, pessoa, não a estrutura, nem o CNPJ. E esse conjunto de igrejas aqui vem para louvar e adorar o Senhor, contar as maravilhas que Ele tem feito na nossa vida. Então o que ocorre? Se pegarmos um macro aqui, a oração em línguas já está fazendo efeito aqui no nosso meio, né? E assim mesmo que ela começa a trabalhar. E nós hoje vamos falar um pouco disso, tá? Nós falamos na semana passada dos 4 tipos de oração em línguas, que às vezes as pessoas confundem e colocam tudo num pacote só. Aí confundem o apóstolo São Paulo falando que se não tiver intérprete fica quieto. E aí eles falam, não, na igreja é para ficar calado, nós temos uma vírgula ali, calado falando, consigo mesmo e com Deus. Então tem oração em línguas para interpretação, para edificação da igreja, para convencimento dos incrédulos, com intercessão para os santos, e aquela que a gente prega aqui com mais veemência, que é a oração em línguas para edificação pessoal. Só essa que nós temos controle. Essa nós podemos orar o quanto quisermos, quando quisermos, a hora que quisermos. As outras não. As outras o Espírito Santo é que vem sobre a pessoa e ali ocorre o que está determinado, né? Então, na semana passada nós falamos dos 4 tipos de oração em línguas. E hoje nós vamos falar sobre as 4 fases, aí já, da oração em línguas para edificação pessoal. Tá? Existem 4 fases. Se você pegar a oração em línguas para valer,
disciplinadamente, então você vai perceber que isso vai começar a passar. Você vai começar a passar essas fases, tá? A primeira fase da oração em línguas é a fase da faxina que a gente fala, né? É onde você vai orando e começa a acontecer um embate dentro de você. Porque o Espírito Santo, à medida que você empresta a sua boca para Ele, Ele começa a interceder junto a Deus Pai por você. Então começa a haver uma disputa entre o seu querer e o querer do Espírito Santo, o querer de Deus. Porque nós somos tendenciosos a querer fazer aquilo que a gente quer fazer, tá? A ideia nasceu na cabeça, ela é levada em prática. Às vezes ela é feia, é levada em prática. Às vezes ela é bonita, é levada em prática. Mas às vezes aquilo não nasceu do Espírito, aquilo não é pra gente. Então o Espírito Santo ele começa a orar. Se você der liberdade, ele vai intensificando. E vai haver uma faxina. A luz vai sendo jogada dentro de você. E aquilo que é trevas ali não vai compreender aquilo. E aquilo vai gritar dentro de você. Às vezes até a ponto de doer. Mas é assim que funciona. A gente sempre usa o exemplo do balde sujo, cheio de lama, cheio de coisas. Então você joga uma água limpa dentro dele, aquela água suja vai saindo. Se você não parar de jogar água limpa dentro dele, aquela água suja vai saindo, vai aflorando. Os pecados vão vir à tona. E muitas vezes você vai se pegar como pior do que um descrente, do que um incrédulo. Mas confia no Espírito Santo e não pare de jogar água limpa ali. Porque vai chegar um ponto que a água suja vai diminuir, e vai sobrando só a água limpa. Então esse é o primeiro ponto, é o ponto da faxina. Deus vai ter que faxinar você por dentro. Tudo aquilo que está ali e que é sujeira, né? Muitas vezes você tem uma crença em alguma coisa da Bíblia, você leu aqui, mas está aqui, está escrito, mas aquilo tem uma profundidade ali, tem uma revelação, e você precisa daquela revelação, para que você entenda aquilo que está ali, para que o Espírito Santo te leve num outro lugar, onde o contexto daquilo que está ali está mais claro, para que você pegue ali um quadro, você pegue ali outro quadro e forme um quadro, como aconteceu com Abraão quando foi sacrificar Isaac. Ele formou os quadros e viu que Deus era poderoso para ressuscitar o menino. Então ele ia matar se Deus não intervisse, né? Então esse é o ponto da faxina. É a primeira coisa que acontece. Depois a segunda coisa é a desconstrução. Essa já é um pouquinho mais pesada. Essa já dói um pouco mais, né? Essa fase da oração em línguas é que o Espírito Santo, depois de ter te faxinado, depois de você já estar mais limpo, ele vai começar a arrancar toda a planta que o Pai não plantou e que está em você. É a fase da desconstrução. É onde as coisas caem. Imagina uma pessoa em queda livre. Eu já passei por isso. Eu sei na pele o que é isso. Minha esposa também sabe. Um processo de queda livre. Um processo de queda livre, tudo que você puder pegar para se sustentar e não cair, você pega. Mas nada é capaz de fazer parar a sua queda. Troca em miúdos isso, Márcio, vamos lá. A pessoa está caindo.
Ela corre no banco, aperta o botão do caixa eletrônico, 24 prestações de R$ 1.000 e pega R$ 24.000 para pagar uma conta que ela tem que pagar hoje. Pensando que ela vai tampar aquele buraco. Mas ela está num processo de queda livre. O que vai acontecer? Essa pessoa ela vai pagar talvez aquela conta, mas com certeza vai abrir outra. E ela vai ficar devendo outra e mais ao banco. Ela tenta vender aqui e vender ali para pagar. Já fiz isso. Vendemos 10 carros. A coisa estava tão feia que um irmão amado me chamou na casa dele, minha esposa foi junto. Ele falou: olha, eu estou vendo o que está acontecendo com você. Quanto que é o que você está devendo? O dinheiro está aí no escritório, você vai levar o dinheiro. Na época, amado, pra você ter uma ideia da questão, eu acho que eram 600 mil mais ou menos. Mas isso há 2 décadas atrás. Ele falou: e tem mais uma coisa, eu vou te dar um aporte mensal de tantos R$ 1.000 para você iniciar. Porque isso que aconteceu conosco não é porque eu era uma pessoa enrolada. Muito pelo contrário. Sempre levei minhas coisas muito bem. Hoje eu tenho noção e certeza, quando uma pessoa fala para mim que está passando uma dificuldade, eu não julgo ela. Ah, fez coisa errada, por isso que está passando isso. Não. Está escrito escrachado sobre Jó. Simplesmente o Senhor tinha tanta confiança nele que entregou as coisas dele na mão do diabo, pela confiança que o Senhor tinha nele, né? Certo ponto da Bíblia, Deus fala assim, não me lembro para que personagem. Se lá naquele lugar tivessem esses 3, Jó, Noé e Daniel, eu não destruiria. Tamanho é a estatura que essas pessoas alcançaram diante de Deus, né? A ponto de Deus mencionar ele para Satanás, né? Então, esse irmão falou isso para a gente, nos chamou lá, e não estava resolvido o meu problema? Resolvido. Ele falou para mim: você paga quando você puder, se você puder. Sorriso é de orelha a orelha, né? Mas eu tive que olhar para ele e falar assim: meu irmão, Deus não falou para eu vir na sua casa pegar dinheiro. Ele se espantou, ele falou: mas como assim? Eu falei: sim, ele não falou para eu vir aqui pegar o dinheiro. Se Deus permitiu que eu esteja aqui, Ele vai me tirar dessa. E nós não pegamos o valor e viemos embora. E eu fui buscar a voz de Deus e Deus falou comigo, e dali para frente a coisa foi se alinhando, se alinhando, se alinhando. E estamos vivendo por aquela palavra que Ele me deu há 20 e tantos anos atrás. Então nem sempre, num processo de queda livre, você tem que pegar algo, no processo de desconstrução. Isso, eu estou falando de uma área financeira que aconteceu comigo. Ruiu tudo. Mas isso pode ser em qualquer área. Pode ser numa área mental, pode ser numa área de saúde, pode ser qualquer área da vida de uma pessoa, né? Pode acontecer essas coisas. E esse processo, a pessoa vai passar por ele se ela estiver orando em línguas. Algumas áreas mais, outras menos, mas vai passar. Nem todas também ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa está passando uma faxina em determinada área da vida dela, na outra área ela está passando a desconstrução, na outra, mais 2 à frente que a gente vai falar. Então, é assim que funciona, não tem um padrão, né? E quando a pessoa está nessa desconstrução,
tendo passado pela faxina, aqui é um divisor de águas. Não se espantem, a maioria para. A maioria para de orar. Porque, olhando com a alma, a pessoa fala assim: poxa, mas está tudo dando errado. Isso aí não funciona coisa nenhuma. Então a maioria para. Só que eu declaro aqui que nós não somos maioria. Tá? A maioria não crê em Cristo. A maioria não se entrega a Jesus. A maioria não crê, a maioria perece, mas a gente crê para a conservação da alma. Então, nós vamos adiante. Se entrega para o Espírito Santo, passe o processo, não pare de orar em línguas, porque vem depois, terceira fase. Então você tem a faxina, depois você tem a desconstrução, aquilo que estava sustentando uma coisa na carne é tirado. No meu caso, por exemplo, o Senhor não mudou meu ramo de atividade, por exemplo. Aquilo ruiu tudo. Só que o Senhor veio, Ele me apresentou um jeito de fazer a mesma coisa que eu fazia, com uma eficácia muito maior. E aquilo tem sido agora sustentado por Ele. Antes eu ficava equilibrando prato, agora não mais. Entendeu? Agora não mais. Agora é um sossego. Não estou aqui pregando para você um mar de rosas, o evangelho é um mar de rosas, não é isso. Mas é que você vai entrar em um lugar, se você não parar de orar em línguas, um lugar no Espírito, onde o apóstolo São Paulo vivia lá. Ele vivia nesse lugar. Escreveu uma carta: amados, fazei tudo sem murmuração. Alegrai-vos no Senhor. Onde esse cara vivia? Um extraterrestre? Tá? Então, ele vivia, esse lugar existe, para a gente viver nele. É um lugar onde Jesus falou: vou preparar-vos lugar. Não é na segunda vinda dele que a gente vai ter o corpo transformado, vai morar no céu em mansões. Tá? Nós vamos morar lá com ele. Mas ele falou para a gente isso aqui. Por isso que ele diz também, nesse texto, acho que é lá em João, ele fala: eu vou e eu voltarei. Voltarei quando? Em Pentecostes. Para trazer o quê? A linguagem sobrenatural. Para que onde eu estiver, onde eu estou, estejais vós também. Para hoje isso. Para hoje, lugar de paz. Para hoje. Lugar de reinado. Para hoje. Não é para quando nós morrermos. Quando nós morrermos, já estaremos lá. Então agora é que a coisa tem que ter eficácia. E é isso que a gente tem feito aqui nesse lugar. Pregado um evangelho simples, de uma fé simples, na direção do Espírito Santo, tá? Na soberania do Espírito Santo, Ele nos guiando, Ele nos dirigindo, e esse evangelho é eficaz. Esse evangelho, ele realmente é simples e eficaz, como diz a palavra. A palavra é mais eficaz do que a espada de dois gumes. Então, passou pela faxina, passou pela desconstrução, não ficou pelo meio do caminho, continuou orando, então vem agora a construção. Então agora começa um novo período. Isso aí, depois eu quero até que os irmãos que estiverem orando, certas áreas da vida, que começar a acontecer essas coisas, contem pra gente, viu? Importante o testemunho, né? Às vezes a gente quer testemunhar a gente se alegra com aquilo que Deus fez. Você vai notar que você não vai se importar muito com aquilo que chegou nas mãos, porque o processo é mais gostoso do que o que aconteceu de fato, o milagre, né? Mas é bom, a gente se edifica assim, né? A gente edifica um ao outro.
A gente acaba crescendo com isso aí, né? Fortalecendo um ao outro. No processo de construção, então agora o Espírito Santo já te fascinou, o Espírito Santo te desconstruiu, então ele vai começar agora a construir. Lá no passado, você construiu segundo a sua mente, segundo aquilo que você achava legal, segundo uma oportunidade que veio e que você abraçou porque era boa, tá? Agora ele vai começar a construir segundo as bases de Deus. Olha só como o processo vai mudar. Você tem luz agora dentro de você. Você agora empresta sua boca para o Espírito Santo. Nessa altura, seu coração já vai estar mais sossegado. Nessa altura, a pressa já sumiu de você. Se tem uma coisa que você precisa correr, é da pressa. Comigo, se chegar uma pessoa e falar, olha, eu preciso para hoje, é hoje, eu não faço. Não tem mais essa comigo e não tem mais essa com vocês. Para hoje, meu Deus é eterno. Ele não tem pressa mais. Eu não tenho pressa mais também. Então, no processo de construção, você vai começar a ter muita revelação da palavra de Deus. Vai ser uma cachoeira de revelação na sua cabeça. Agora, mente de Cristo. Você tem a sua mente ganha pelo Espírito Santo. Esse processo de oração em línguas. Então você já vai ler a Bíblia, você já vai entender melhor a palavra de Deus. Você vai ler a palavra de Deus, você vai ter uma revelação, você vai falar, nossa, mas nunca ninguém pregou isso aqui. Eu vi ninguém pregando isso. E compartilhe conosco, por favor. Tem muitas coisas que a pessoa, às vezes, ela se acha, como nós pregamos há algumas semanas atrás, que Deus trabalha do menor para o maior. Ele começa pelo menor, ou seja, o menor vai conhecer mais ele. A hora que chegar no maior, o menor já conhece bastante. Então, compartilhe conosco. Muitas vezes você vai ler a palavra de Deus e vai falar, mas nunca ouvi ninguém falando isso. Por que você nunca ouviu? Porque os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que jamais subiu ao coração dos homens é o que Deus preparou para aqueles que os amam, ou seja, para você. Ele vai te revelar essas coisas. Você vai ter um entendimento melhor da palavra. As coisas vão ficar mais claras. A sua oração, mesmo a oração com entendimento, que é a oração na sua língua, né? Ela vai ficar mais focada. Você já não vai mais pegar-se orando assim, Senhor me cura, entendeu? Você já não vai mais pegar fazendo uma oração dessas. Surgiu a montanha, você vai se pegar glorificando a Deus, porque Ele já te curou. O Espírito Santo vai te levar num lugar de fé plena, num lugar onde você vai falar assim, você mesmo vai se surpreender com você. Você fala, enlouqueci de vez mesmo. E agora eu estou vendo tudo assim, da forma que eu estou vendo diante dos meus olhos, mas eu estou por dentro glorificando a Deus, porque tudo isso que eu estou vendo é mentira. A verdade está escrita na palavra de Deus. Mas eu estou vendo a situação financeira ruir, mas está escrito que o meu Senhor, em sendo rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza eu enriquecesse. Espera aí, rico nos padrões da Bíblia, milionário nesse mundo, bilionário. E aí a fé de cada um, entendeu? Onde cada um quer ir, onde o Senhor vai levar, aonde Ele vai fazer. Mas abra sua mente, Deus é grande, Deus é poderosíssimo, né? Deus, Ele pode fazer coisas que você nem imagina, como a gente mencionou agora há pouco. Então essa fase da construção, muita revelação de Deus,
muita coisa agora sendo edificada novamente, e aí passa-se para a quarta fase, que é a fase da manifestação, ou frutificação. Essa fase é muito gostosa. E essa fase é a fase que você vê todo o processo de trás para frente. Você vê que passou a faxina, passou a desconstrução, passou a construção, agora a sua casa é um edifício bem ajustado. Ele não é levado por qualquer vento de doutrina. Isso que eu digo para os irmãos. Por que você vai de um lado para o outro? Não falo isso para o irmão em outra igreja, não. Viu? Não é isso aí, não. Isso aí, eu acredito que para a gente, vamos dizer assim, não é que não importa. Importa à medida que a gente vê, né, que a pessoa ainda busca fora. Via pegar um lugar e fincar pé ali. Que lugar é esse que você tem que fincar pé ali? No seu quarto, com o Espírito Santo. Se você fincar pé no seu quarto com o Espírito Santo, você não vai ter necessidade nenhuma de fazer nada mais que se reunir com um grupo e tomar a ceia, se alegrar com os irmãos, entendeu? Sentir o cheiro das ovelhinhas. É isso. Não precisa, o Espírito Santo ele vai assistir você. Coisa mais gostosa do mundo quando você começa a receber do Espírito Santo. O que você vai procurar por aí, irmão? Fala para mim, o que você vai procurar aqui? E é uma delícia quando você começa a realmente deixar Ele orar por você, e aos pouquinhos Ele vai te revelando essas coisas, Ele vai te levando. Às vezes você tem uma questão, você dobra o joelho, não precisa muito. Jesus, resolve isso para mim. Pronto, não precisa mais que isso. Não precisa mais que isso. Depois você fala para mim, cara, que eficácia. Mas por quê? Porque você está no processo. Você emprestou-se, deu-se para o Espírito Santo. É diferente do que você querer agir com a sua cabeça, querer, né, daqui para lá e de lá para cá. Nesse processo da frutificação ou da manifestação, é onde esse edifício bem ajustado, essa casa que você nesses 3 processos fez a fundação dela, achou a rocha que é Jesus Cristo, e agora fez essa casa edificada, né? Ou a árvore fundou as raízes, achou a água viva, o rio que corre do trono de Deus, e agora não tem mais verão para ela. Hoje de manhã, ontem uma pessoa me ligou, um empresário amigo nosso, de Ribeirão Preto, perguntar como é que estavam as coisas, né? Eu falei para ele, está tudo bem, né? Não, mas todo mundo reclamando com uma paradeira, mas eu falei, olha, para ele, eu já expliquei para você, eu vivo no reino de Deus. Você me falou, ele até aceitou Jesus já, sabe? Já está no processo, né? A pessoa ainda pensa com a cabeça dela. E hoje de manhã a mesma coisa. Outra pessoa sentou comigo, como que está as coisas, né? Porque está uma paradeira por aí, no reino de Deus. Você conhece o reino de Deus? E esse ainda não aceitou Jesus. Eu estou falando com ele, até preciso às vezes pisar um pouquinho no freio para não atrapalhar, né? Falei, no reino de Deus não tem janeiro, não tem fevereiro. No reino de Deus não paga IPVA, nem IPTU. No reino de Deus não tem crise, não tem dezembro, não tem novembro. Nem dia não tem lá, nem noite. A glória de Deus ilumina o lugar.
Ele tem que se transportar para lá. Oh, mas você está falando para mim uma loucura. Não é loucura. O apóstolo São Paulo escreveu que nós já chegamos a Nova Jerusalém. Ele era mais louco que eu, então. É um lugar. Temos que entrar nele pelo Espírito. E o Espírito vai fazer a nossa mente entender que nós estamos aqui, pisando na terra, mas vivendo lá. E aos poucos essas coisas vão nos levando, nos norteando. A vida fica muito mais tranquila. Viu? Fica. Perseguições, isso aí, o diabo vem, fala, às vezes inventa mentira, às vezes pega um daqui, outro dali, mas isso aí é perto do que o apóstolo São Paulo passou, não, gente? Meu Deus. Esse lugar aí, os discípulos uma vez, acho que foram sacerdotes do templo, pegaram eles e deram uma surra de vara neles. E eles saíram de lá, depois de ter apanhado bastante, glorificando a Deus e se alegrando muito por terem sido tornados dignos de sofrer por Jesus Cristo. É um lugar, isso é um lugar físico, uma prova física para você que esse lugar existe. Entendeu? Nós precisamos do Espírito Santo para ele nos levar nesse lugar. Tá? É um lugar onde a vida é mais tranquila. Onde a vida ela se norteia por Jesus Cristo, nada mais. As outras coisas são secundárias. Nós precisamos de tudo, mas Jesus Cristo é o nosso norte, né? Nosso alvo. Então, na manifestação ou na frutificação, você começa a ver os resultados nascerem. Você começa a ver os frutos. Aí você começa a ver a sua parte financeira não mais no alto e baixo, ainda que se o Senhor, por alguma coisa, por algum propósito, né? Porque nós somos falhos, viu? Esse processo de faxina, desconstrução, construção e manifestação, ele é até o fim da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Pode chegar num ponto que está tudo bem numa área e você ficar soberbo, entendeu? Vai precisar de derrubar dali de novo. Por isso que nós precisamos sempre estar orando em línguas, sendo humildes. É só observar a palavra. Se observou a palavra de Deus, a gente não entra mais por esses caminhos errados, né? A palavra de Deus diz assim: cada um, não fala trate, cada um tenha o outro como superior a si mesmo, né? É um princípio da palavra de Deus, né? Sujeitai-vos uns aos outros, é um princípio da palavra de Deus. Sede servo, você quer ser o maior, é o jeito de Jesus agir, é o jeito que Deus deixou colocado. Você quer ser o maior, seja o servo de todos, né? Então, são coisas da palavra de Deus que a gente observa e põe em prática. Às vezes uma pessoa me dá um calote, eu parei de cobrar as pessoas há muito tempo. Ô louco, parei. Cobro mais. A ordem de Jesus Cristo. Isso é inviável, tudo bem. Mas eu não estou falando para ninguém fazer isso. Estou falando que isso está dentro de mim. Né? Está dentro de mim. Eu não fico cobrando a pessoa. Jesus falou assim: não, você não resista ao mal. Não resistir ao mal não é fácil.
O camarada vem te dar um tapa na face direita, oferece a outra face. É isso que você vai começar a ver aqui dentro dessa igreja, se as pessoas realmente orarem em línguas, tá? Você não vai ver a batida na outra face, mas você vai ver a disposição de dar a outra face. Anda a segunda milha, a pessoa quer te obrigar a dar uma milha com ela, vai duas. Isso você não vê por aí, meu irmão. Pode entrar numa igreja e pisa no calo de alguém para você ver. Você toma um soco no queixo em menos de 10 segundos. Se a pessoa quiser tirar de você a tua capa, dá também a túnica. Não resista ao mal. São coisas que tem na palavra de Deus. Fala, como que eu vou fazer isso aí? Dependendo a área de atuação, dependendo, às vezes, o volume, né? Como que eu vou fazer isso? Hoje em dia, de antemão, quando, às vezes, é raro, mas às vezes aponta um suposto problema, eu sou sarado antes dele acontecer. A hora que acontece, eu meio que já estava, pelo Espírito, meio que sabendo daquilo, nem toca importância. Aquilo não me para mais. Satanás não tem mais por onde me parar. É isso que vai acontecer com você. Você vai ser imparável em qualquer área da sua vida. Agora, precisa é não parar de orar em línguas e se empenhar, né? Se empenhar na oração. Na frutificação é muito gostoso. As coisas dão tudo certo. Põe a mão, a coisa vira ouro. Você segue, a coisa vai. Você intenta em fazer, dá certo. Às vezes o Espírito Santo te coloca alguma coisa que você sabe que foi Ele que colocou. Às vezes você não tá com aquela estrutura para fazer aquilo, mas você vai pela fé. A estrutura se monta. É uma coisa maravilhosa. Agora, nós não podemos parar de orar em línguas. É isso que a gente vai sempre estar falando aqui, viu? Eu não vejo, depois de 25 anos andando com Jesus, eu não vejo um caminhar diferente desse, tá? Nós descobrimos isso quase que por acaso, que não é acaso, que o Espírito Santo fez chegar no coração da gente, por irmãos pregadores, e a gente abraçou aquilo, sentiu do Espírito que era o caminho, pôs em prática. Isso só vem, cada vez mais ele vem dando revelações da palavra, né? E a gente vai apregoando a quem quiser ouvir, como está escrito lá em Isaías, acho que é 28, a quem o Senhor vai falar essas coisas, né? Ao desmamado dos seios, ou seja, aquele que não sabe nada, né? Falamos a semana passada aqui. A faculdade de Deus é diferente da faculdade dos homens. A faculdade dos homens, você faz um curso, entra quem sabe mais. A faculdade de Deus, completamente o inverso. Só entra quem não sabe nada. Senão você não está apto a crer que Eliseu jogou um graveto na água e o machado flutuou. Você não vai entender como isso aí. Não está apto. Como alguém como eu pode daqui a pouco estar próspero? Você não vai entender, você vai querer raciocinar com a sua cabeça, fazer conta com a sua calculadora. Não vai funcionar. Então você entenda, aceite, se reduza, diminua-se para que ele cresça, que nem a gente cantou aqui. Então certamente você vai se ver num lugar que você vai crer no Senhor. Vai crer, e a palavra de Deus é eficaz. O apóstolo São Paulo fala que ela é o poder de Deus para aquele que crê, né? E ela serve para a salvação das nossas almas. Então, as 4 fases da oração em língua são essas, viu? Confie no Espírito Santo.
palavra de Deus, ela diz assim, lá em Provérbios: confia no Senhor de todo o seu coração, ou seja, de todo o seu espírito, e não se estribes no seu próprio entendimento. Ou seja, não se firme naquilo que a sua mente acha que é. Não se firme nas coisas que você sabe. Não. Confia no Senhor de todo o seu coração. Se entrega para o Espírito Santo. Amém?